Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Vou gravar aqui um vídeo rapidamente. A gente vai estar tendo uma aula agora na sexta-feira próxima, amanhã, né? Às 21 horas, que é o horário de aula normal. Eu mandei para vocês um link aí para que vocês acessem exatamente no momento, que seria o momento da aula mesmo de vocês, né? Eu acredito que vai perdurar em torno aí de 45 minutos a nossa fala. Porém, eu vou adiantar aqui um vídeo rápido para rememorar com vocês alguns conceitos básicos e falar um pouquinho sobre o método de custeio direto ou variável que a gente não abordou ainda. O custeio por absorção, a gente já conversou um pouco sobre ele. É aquele método de custeio em que, no momento em que ocorre a produção, o produto absorve custos diretos através de uma medida de cálculo objetivo e os custos indiretos que é feito através de rateio. Então vocês observam aqui, esse método de custeio aqui, a gente tem até um desenho aqui que dá para vocês relembrar aí os conceitos, né? Então todos os materiais diretos, matéria-prima, embalagem, mão de obra direta, que é o pessoal que efetivamente opera, trabalha, coloca a mão na massa no processo produtivo. Não entra aqui a mão de obra indireta, a gente já falou bastante vezes, e várias vezes em sala de aula, que manutenção elétrica, manutenção mecânica, supervisão, gerenciamento, enfim, toda a mão de obra que não está diretamente ligado ao processo produtivo, mas está indiretamente ligado, não entra como mão de obra direta. Entra aqui no rol de custos indiretos, juntamente com aluguel, energia elétrica e outros gastos indiretos, em que vocês já aprenderam, inclusive, a apropriar por meio de rateios, certo? Então, um exemplo de um produto, um carro, né? Todos os materiais aqui diretos e indiretos são apropriados ao produto, ou seja, o produto absorve custos diretos e indiretos. Aqui um gráfico, né, para a gente poder também lembrar. Aqui também é o custeio por absorção, observa aqui. Então, os custos indiretos passam pelo rateio. Diretos são apropriados diretamente ao produto e entra na movimentação do estoque, compõe o custo do produto vendido e vai lá para o demonstrativo de resultado. Então você tem na primeira linha demonstrativo de resultado a receita operacional bruta, depois as deduções que envolvem impostos, cancelamentos, descontos adicionais. Aí você chega na receita líquida e da receita líquida para chegar no resultado bruto ou no lucro bruto, vocês passam pelo custo do produto vendido, que substitui o custo da mercadoria vendida no caso de uma empresa comercial. As despesas não entram, nem critério de rateio, nem apropriação, ou seja, despesas não vão, nunca serão lançadas no produto, porque não faz parte do processo produtivo, não é um custo. Então ela é lançada diretamente na conta de resultado. Pode observar aqui a seta, que ele vem diretamente na conta de resultado juntamente com as vendas. Aqui a gente tem basicamente um desenho aí de um demonstrativo de resultado, e aqui explicitando mais uma vez o conceito básico de custeio por absorção. Custo direto apropriado diretamente ao produto, custo indireto apropriado indiretamente por meio de rateio. Aí nós temos o custeio direto variável. Esse aqui não está sujeito à legislação, somente para fins de tomada de decisões, ou seja, ele faz parte da nossa contabilidade gerencial. É por meio dele que a gente vai apurar vários indicadores que faz parte do processo decisório de uma organização, de uma empresa, especificamente de uma empresa industrial, mas também é aplicado nas empresas comerciais. Neste caso, voltando até no mesmo exemplo aqui, os custos diretos, matéria-prima, materiais diretos, são lançados ao produto, a mão de obra direta também, porém os custos indiretos não são apropriados ao produto. A gente vai entender aqui por que é feito dessa forma. Aqui a gente vai apurar então a margem de contribuição de cada produto, ou seja, o que cada produto contribui para a manutenção dos gastos fixos da empresa. Os custos indiretos, eles são lançados na conta de resultado, ou seja, ele é lançado juntamente com as despesas, lá no demonstrativo de resultado. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês aqui. Então, as duas contabilidades. A contabilidade pelo método de custeio por absorção, a gente já falou sobre ela, receita, depois vocês têm aí custo fixo, custo variável e chega no resultado bruto. Claro que aqui a gente está fazendo uma apresentação sintética de um DRE, só para comparar as duas contabilidades. A contabilidade pelo método de custeio por absorção, que atende especificamente à legislação, depois a gente vai ver outra contabilidade aqui do lado. Aqui a gente vai ter as despesas fixas, despesas variáveis e lucro.
Então, se a gente fizer aqui uma análise, receita, perdão, menos custo fixo, menos custo variável, vocês vão chegar no resultado bruto. Se você fizer um comparativo com demonstrativo de resultado, com um layout um pouco mais detalhado, é isso que vocês vão ter lá. Aqui tem uma forma mais resumida. Aí você tem despesa fixa, despesa variável e chega no lucro operacional líquido. A gente não está entrando em questão de LAIR, lucro antes do imposto de renda, não. A gente está fazendo um negócio mais limpo aqui para poder explicar para vocês. Aqui eu custei direto variável. Você tem a receita, menos o custo variável, menos a despesa variável. Veja que aqui já tem uma diferença, tá, dos dois métodos. Então, menos o custo variável, menos a despesa variável, e ao invés de chegar no resultado bruto, nós chegamos na margem de contribuição. Eu vou falar um pouquinho mais na próxima aula com vocês sobre a margem de contribuição. Aí você tem despesa fixa, custo fixo e chega no lucro operacional líquido. Qual é a diferença fundamental entre elas? A diferença, se a gente pegar todos os elementos que eu tenho no custeio por absorção, eu também tenho no custeio direto variável, porém eles estão alocados em lugares diferentes, em locais diferentes. Então aqui o custo fixo, ele está aqui? Está aqui, só que ele está aqui embaixo. O custo variável está aqui, a despesa fixa está aqui, e a despesa variável, que aqui está aqui embaixo, como despesas operacionais, ele aparece aqui como despesa variável aqui em cima. Por que acontece isso? Vou tentar explicar rapidamente, e na sexta-feira vocês fiquem à vontade para colocar as dúvidas de vocês. Esta contabilidade é a contabilidade gerencial, pelo método de custeio direto variável. Aqui eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar a venda menos os gastos variáveis, que é custo variável, despesa variável, para saber exatamente quanto é que cada produto está gerando de resultado. É uma margem de lucro, mas uma margem de lucro ainda antes dos custos fixos. Então eu tenho que saber o que cada produto está gerando para conseguir ajudar a pagar o custo fixo. É por meio dessa margem de contribuição que a gente vai apurar depois, vai aprender a calcular juntamente com vocês aí o ponto de equilíbrio. Então vamos entender o que é a margem de contribuição. É a margem que contribui para o pagamento dos gastos fixos. O que são gastos fixos? Despesas fixas e custos fixos. Certo? Então, se eu pegar um exemplo, esse notebook aqui que eu estou falando com vocês aqui com ele. O que acontece? Eu tenho todo o material direto que foi utilizado na produção dele, todos os custos, materiais, embalagem, mão de obra que foi aplicado, calculado, apontado e apropriado diretamente no produto. Além disso, quando eu estou comercializando esse computador, eu ainda pago comissão do vendedor, frete de entrega, carga tributária, que são os tributos sobre venda, tá? Eu vou explicar aqui, vou elencar para vocês quais são eles, tá? Vamos pensar numa indústria, eu tenho ICMS, IPI, PIS e COFINS. São 4 tributos que incidem sobre a venda. Quando eu comercializo esse produto, eu estou falando de uma empresa aqui do regime periódico de apuração, ou seja, uma empresa do lucro real ou uma empresa do lucro presumido, que eu tenho esses 4 tributos. Se eu for uma empresa do Simples Nacional, eu tenho o DAS, que é a declaração do Simples Nacional. É um tributo também. Eu pago uma guia mediante a venda que eu estou realizando. Então, quando eu comercializo esse notebook, eu entrego esse notebook para o comprador, para o cliente. Quando eu entrego o produto para ele, ele está levando o quê? Ele está levando todo o material que eu gastei para produzir. Ele está levando também a mão de obra direta que foi aplicada em cima desse notebook para produzir ele. Ele está levando também a carga tributária, porque quando eu vendo, eu tenho que pagar tributo sobre a venda. Ele está levando também a comissão, porque quando eu estou vendendo para ele, eu tenho que pagar a comissão para o vendedor. Se eu tenho que entregar para ele na casa dele, que no caso eu estou com o Dell, vou fazer propaganda aqui para vocês, eu estou com o Dell, então eu comprei pela internet. Então quando eu for entregar esse computador aqui para o cliente, eu vou pagar também o frete. Então, o que é margem de contribuição? É o que sobrou de tudo isso. A venda desse computador, desse notebook, menos o material direto, menos a mão de obra direta, e menos a carga tributária, comissão sobre venda e frete sobre venda, é o que sobrou dessa venda para pagar o quê? As despesas fixas e os custos fixos. Tudo bem? Depois eu vou gravar um outro vídeo para vocês, senão vai ficar muito extenso,
Espero que nesse primeiro momento vocês consigam entender aí, efetivamente, o que seria, qual seria a diferença entre os 2 métodos.